Boa noite. A paz e a graça de Jesus esteja com a igreja, esteja com a vida dos irmãos. Deus nos abençoe mais esta noite, que continue a falar aos nossos corações. Trazemos as nossas saudações aos presentes, aos irmãos que também nos acompanham através das redes sociais e aqueles que também estão aqui conosco, nos visitando. Que Deus esteja abençoando a sua vida, falando ao seu coração nesse tempo de louvor e adoração ao Senhor. Irmãos, vamos ganhar tempo orando ao Senhor, colocando mais uma vez as nossas vidas na presença de Deus, clamando por sua graça, clamando por suas misericórdias sobre as nossas vidas, sobre a igreja, que Deus use esse tempo para falar ao coração de cada um de nós. Baixe a sua cabeça e vamos estar orando mais uma vez ao Senhor. Pai amado, Pai de graça, Pai de misericórdia. Senhor, nós estamos aqui nesta noite, ó Pai, para prestarmos culto a Ti, ó Pai. Prestarmos a Ti, ó Pai, louvor e adoração. Mas, Senhor, nós queremos estar clamando por cada vida que aqui se encontra nesta noite. Porque, ó Pai, nós viemos até aqui atraídos pelo Teu Santo Espírito. E essa é uma oportunidade para ouvirmos mais uma vez a Tua palavra. E que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, cheio da presença do Teu Santo Espírito. Que Teu Espírito Santo possa tocar em cada coração de uma forma pessoal, de uma forma particular, ministrando a Tua palavra, ministrando o Teu poder, mostrando, Senhor Deus, as Tuas verdades através, ó Pai, da explanação da Tua palavra. Senhor, que os nossos corações sejam aquebrantados nesta noite, para que, ó Pai, não somente prestamos a Ti o perfeito louvor, a perfeita adoração, mas que nós possamos sair daqui também tendo ouvido a Tua voz. E após, Senhor Deus, então, tomarmos decisões, ó Pai, pessoais, para que haja uma mudança em nossos corações e em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, eu quero dar um prosseguimento no Evangelho de João. E aí eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no capítulo 2 do Evangelho de João. Hoje nós estaremos entrando na seção do Evangelho de João que trata dos sinais da revelação do Filho de Deus. João, o escritor deste evangelho, ele então começa a escrever a partir do capítulo 2 os sinais para que então ele, compreendendo ali nos seus escritos, ele estivesse dando prosseguimento àquilo que ele identifica lá no capítulo 20, versículos 30 a 31, que é o propósito de João escrever este evangelho, para que ele pudesse então levar aos leitores do Evangelho a compreender uma vida em Cristo Jesus e compreendendo esta vida crendo em Jesus Cristo como Filho de Deus. Levar essa geração à salvação através de Jesus Cristo. A geração que está em trevas, que ela possa ver a verdadeira luz deste mundo. No Evangelho de João nós encontramos alguns combates as heresias daquela época, mas também não era diferente dos nossos dias. Aqui encontramos as evidências de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a divindade de Jesus Cristo sendo revelada no Evangelho de João. E nós sabemos que há muitas religiões que não creem que Jesus Cristo é o próprio Deus. Nosso propósito em estar ministrando esse Evangelho à igreja, e nós estamos fazendo uma sequência em todo o livro. O nosso propósito não é somente nós mostrarmos aos irmãos a divindade de Jesus Cristo, mas que os irmãos, através do Evangelho de João, os irmãos possam experimentar uma vida de fidelidade e compromisso com o Senhor, entendendo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, se fez carne e morreu pelos nossos pecados, para que, através da sua morte, nós possamos experimentar
uma vida eterna. Ter essa certeza no nosso coração de que Cristo morreu pelos nossos pecados para nos dar uma vida eterna. E nós, crendo em Jesus Cristo como nosso Senhor, o nosso Salvador, nós possamos então experimentar a salvação em Jesus Cristo. Eu falei aqui a respeito dos sinais. João, ele narra 7 sinais em todo o seu evangelho. Não que os outros milagres João tenha dispensado. E por isso o capítulo 20 ele deixa muito claro que muitos outros sinais ele não menciona milagre, mas ele menciona esses milagres como sinais, como um propósito. Por isso é um sinal da divindade de Cristo, ainda que a nossa cultura e os outros evangelistas também, eles mencionam como milagre, mas o propósito de João narrar esses 7 sinais é trazer dentro desses 7 sinais as evidências de Jesus Cristo. Nós temos hoje a transformação da água em vinho, nós temos o segundo, a cura do filho do oficial, nós temos a cura do paralítico de Betesda, a multiplicação dos pães, a caminhada sobre as águas, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Esses 7 sinais estão narrados no Evangelho com um propósito único. E fica muito claro lá no capítulo 20. E ainda nós precisamos também compreender, né, que João ele tem uma outra perspectiva para mostrar quem é Jesus Cristo. E aí então, João ele faz na sua narrativa destaque das frases que Jesus Cristo declarou, o eu sou. O propósito de João é mostrar Jesus Cristo como o próprio Deus, e aí então ele vai mostrar esta declaração de Jesus Cristo, eu sou, e nós vamos lembrar também, lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Deus falou com Moisés e mostrou para Moisés o eu sou. E quem é esse eu sou no Evangelho de João? É o Deus Criador, é o Senhor de todas as coisas, é o Deus que autoexiste, independente até mesmo da nossa própria vontade. Quando nós falamos que Deus é bom, independente da nossa vontade ou não, Deus continua sendo bom. É por isso que João fala que Deus é amor. Independente se eu vou achar se Deus é amor ou não, Deus continua sendo amor. Quando então lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, o Senhor falando para Moisés, ele diz, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Jesus Cristo nos mostra o eu sou de que maneira? Ele nos falou que eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. E ainda, a gente pode destacar Jesus Cristo usando nessa mesma sequência, nesse mesmo propósito, lá em João capítulo 8, versículo 58, ele fala o seguinte, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E ainda há algumas religiões que questionam a divindade de Jesus Cristo. Ainda existem algumas religiões que negam Jesus Cristo como o próprio Deus. E é por isso que então João inicia o seu evangelho conforme ministramos à igreja até então, que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, nos lembrando Gênesis capítulo 1. E aí então João conecta esse texto de João capítulo 1, versículo 1, nos dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí ele nos diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se nós que um dia confessamos a Cristo
como nosso Senhor e o nosso Salvador, ainda não estamos preparados para vivermos uma vida de fidelidade com Deus, uma vida de temor ao Senhor, alguma coisa ainda está faltando em nossa vida. Algo ainda está faltando em nossos corações. E é por isso que eu tenho ministrado esta palavra aos irmãos, para que os irmãos, através da leitura, da reflexão, do entendimento do Evangelho de João, os irmãos possam viver plenamente para o Senhor. Estarem dispostos a caminhar debaixo da palavra de Deus, debaixo da vontade do nosso Senhor. Abra sua Bíblia então no capítulo 2. Nós vamos fazer uma leitura até o versículo 12, depois eu vou retornar, e aí então nós vamos prosseguir, eu vou estar pausando, mas primeiro eu quero fazer até o versículo 12. João capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12, eu vou fazer toda a leitura, depois eu vou retornar, e nós vamos então dar continuidade à nossa palavra nessa noite. Amém? E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e a sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, esse texto é bem conhecido por nós. Esse é o chamado texto clássico no meio evangélico. É o texto viciado no meio evangélico. Porque a gente está tão acostumado a ouvir sobre este milagre ou este sinal que a gente já se acostuma e não percebe alguns detalhes do texto. E alguns pregadores, muito comum também pregar esse texto por ocasião de algum casamento. E aí então faz-se as aplicações dentro ali daquela ocasião, trazendo ali as várias figuras e as várias aplicações que o texto se apresenta. Mas eu quero acrescentar, não ao texto bíblico, mas acrescentar algo ao coração dos irmãos dentro do contexto específico do texto. É óbvio que havia ali um casamento, fica muito claro. A palavra bodas trata-se de casamento no contexto judaico. Não era uma festa diferente, mas era uma festa também muito cultural. E às vezes é por isso que alguns ensinamentos eles acabam perdendo ali o seu contexto. Aí por isso a gente precisa então perceber ali que estava acontecendo e alguns detalhes que o texto deixa aqui
marcado? Primeiro, nós temos então o escritor bíblico mencionando um convite à família de Jesus. E, obviamente, esse convite se estendeu também aos seus discípulos. E aí o texto diz que ao terceiro dia, essa expressão ele está marcando uma questão, temporal. Aí por isso o propósito do autor é apenas marcar que nós estamos num período posterior ao fato acontecido anteriormente. Então, só você perceber que ao terceiro dia, depois do que aconteceu anteriormente, houve um casamento em Caná da Galileia. É uma cidade localizada um pouco mais ao norte de Nazaré. Não é o lugar onde Jesus Cristo encontrou Pedro, encontrou André, encontrou Filipe, encontrou Natanael. Agora nós estamos num outro local. Jesus Cristo, então, ele se direciona para aquele lugar. Então, chegando lá, estava ali a mãe de Jesus. A mãe de Jesus já estava lá. E depois, no final do texto, nós vamos observar que os irmãos de Jesus também estavam lá presentes. E aí, então, chega Jesus com os seus discípulos. Todos eles foram convidados. Então, a família de Jesus é bem provável ter sido convidada por fazer parte ou parente ou a proximidade com aquela família. Primeiro que nós temos aqui, aquela região não é uma região rica. As festas, elas precisavam ter alguns padrões culturais. Se você dava uma festa, você tinha que dar uma festa. Não era somente, nós vamos fazer aqui uma comemoração. Não, se você está dando uma festa, você tinha que dar uma festa. E ali então você trazia os seus familiares. Era muito comum estar pessoas mais próximas, familiares daquelas festas. E as aldeias, elas eram também compostas por pessoas da mesma família. Vamos entender que se nós estivéssemos aqui morando em Campanha, estaria a maioria dos campanhenses seriam então familiares. As aldeias, elas eram formadas desta forma. E aí então encontramos Jesus Cristo fazendo parte de uma festa. E um outro detalhe que às vezes nos passa desapercebido, o texto não tem esta informação, fazia parte da cultura judaica. A festa não era somente de um dia. Casamentos geralmente levavam de 5 a 7 dias e por aí vai. Poderia ser um tempo menor, um tempo maior, mas entrava-se em tempos maiores e as festas se prolongavam. Eu fiz aqui alguns destaques que eu quero compartilhar aqui com os irmãos e como eu fiz aqui alguns grifos, não quero deixar de mencionar. Então nós temos uma época aqui estabelecida, e o texto vai nos marcar o seguinte. João, na sua narrativa, ele faz alguns destaques das questões culturais. E nós vamos encontrar aqui alguns pontos nesse texto que precisamos estar bem atentos. As festas, elas precisavam ter muita comida e bebida. Você não podia sair dali reclamando daquela festa. Passei 7 dias passando fome aqui. Então, tinha que ter muita comida e muita bebida. Nós não estamos falando de bebida alcoólica, é bebida. Não entre ainda nessa área, porque depois eu vou trazer aqui algumas explicações. Então, não vamos pensar que aqui nós temos aí as festas que acontecem em Campanha. Imagine, 7 dias de festa, com muita comida e muita bebida. No final da festa está todo mundo bêbado. Tomam cuidado com isso. Preste atenção, por isso que eu estou explicando aqui que há uma questão cultural aqui.
Nós não estamos falando de festas romanas. Nós não estamos falando de festas pagãs, que era muito comum naquele dia, que muitas dessas festas terminavam em orgia. Era muito comum esse tipo de festa entre os gregos, entre os romanos, que eles davam os banquetes, e aqueles banquetes se estendiam por dias e dias, às vezes meses, onde verdadeiras orgias aconteciam. Então, aquela não era uma festa pagã, aquela era uma festa que estava debaixo de princípios religiosos judaicos. Mas nós encontramos então um problema naquela festa. E o escritor bíblico, já no início da carta, ele faz essa introdução com esses 2 versículos, e o próximo versículo, então, nos apresenta um problema familiar. Versículo 3, e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Então, de acordo com as tradições judaicas, as festas, principalmente os casamentos, eles eram de suma importância. Por quê? O casamento, ele marcava alguns valores familiares. Eles marcavam uma mudança no seio da família. Era um ajuntamento de famílias. Então, alguns valores eram tratados dentro dos casamentos. Alguns valores culturais, alguns valores sociais, eles eram tratados dentro do casamento. E, muito provável, a festa poderia estar acontecendo ou na casa do noivo ou na casa da noiva, mas era muito provável na casa do noivo. A noiva ficava num lugar separado do noivo. A festa não era aquela mistura entre homem e mulher, mas as mulheres ficavam em lugar separado e os homens ficavam em um outro local. A mãe de Jesus Cristo, ela então fica sabendo do problema que estava acontecendo, e ali se tornaria um escândalo social. Acabou o vinho, e nós ainda estamos aqui no auge da festa, se tornaria um vexame para aquela família, não deu conta de arcar com o casamento, e agora nós temos um problema. E aí então a mãe de Jesus vai até Jesus e menciona a Jesus o problema que aquela família estaria enfrentando. E por isso fica aqui o destaque que aquela família também era uma família chegada a Jesus. E aí entra um diálogo. Esse diálogo, ele é bem importante aqui nesse contexto. A resposta que Jesus Cristo dá à sua mãe. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O texto marca apenas uma questão cultural. A expressão, ainda que alguns discutem sobre essa expressão, Jesus Cristo repudiou a sua mãe, Jesus Cristo tratou mal a sua mãe, Jesus Cristo foi desrespeitoso com a sua mãe, não. É apenas como, da mesma forma, hoje nós usamos os pronomes aí de tratamento, senhora, a cultura aqui às vezes usa a expressão dona, ou senhor. É apenas uma forma respeitosa para alguém. Por isso Jesus Cristo não se referiu a ela mãe, que tenho eu, com isso que acabou a bebida, o problema não é meu. Não foi isso que Jesus Cristo fez. O que Jesus Cristo agora está nos trazendo é uma resposta muito mais além do que esse contexto. Porque Jesus Cristo está mostrando para a sua mãe que aquele não era o momento ou a hora para que ele cumprisse o seu propósito. Por isso ele vai mencionar, ainda não é chegada a minha hora. Quantas foram as vezes que alguém tentou prender Jesus e ele falou essa mesma expressão, ainda não é chegada a minha hora.
Jesus Cristo estava apontando para algo futuro. Mas ao mesmo tempo, Jesus Cristo estava mostrando que estava ali, naquele momento, iniciando uma nova etapa do seu ministério. Aquele momento de chamado estava se encerrando, porque agora ele iniciaria o momento dos sinais da revelação do Filho de Deus. É esse o propósito da narrativa de João em colocar essa passagem ou esse sinal bem aqui no início, nos mostrando o início de uma nova etapa no ministério de Jesus Cristo. E a resposta da sua mãe é justamente para confirmar aquilo que Jesus Cristo falou. Fazei tudo quanto ele vos disser. Será que a gente está disposto a fazer tudo aquilo que Deus nos diz através da sua palavra? É isso que a gente precisa entender. O que Maria está fazendo, e ela sabia quem era Jesus. Ela sabia dos propósitos que Jesus Cristo teria nesta terra, que ele não nasceu em vão ou era uma pessoa comum, porque ela sabia daquilo que o anjo falou com ela. Então, ali estava iniciando um novo momento. E ainda que fosse uma fala casual, fazei tudo quanto ele vos disser, mas ainda assim, Maria estava nos mostrando algo futuro. Aquilo que Jesus Cristo falou para os seus discípulos: ensinar a fazer tudo o que eu vos mando, o que eu ordeno. Tudo o que a palavra de Deus nos orienta, nos ordena. E às vezes nós não estamos ainda preparados para isso. Se nós olharmos ainda para o contexto de um casamento, que é justamente onde acontece essa cena, aí nós temos uma outra ligação, um pouquinho maior no nosso texto bíblico. Porque quando nós olhamos para o livro de Gênesis, primeiro capítulo do livro de Gênesis, nós temos a criação. É o preparo de Deus. Primeiro capítulo do Evangelho de João, nós temos a chegada do Senhor. O capítulo 2 de João é marcado pelos sinais. O Filho de Deus se revelando aos homens através de um milagre. O capítulo 3 de Gênesis, porque o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, eles se repetem. Então o capítulo 3 de Gênesis, ele é marcado pelo pecado. É o rompimento do homem com Deus. O casal, o primeiro casal, em desobediência a Deus, rompe a sua ligação com Deus. Jesus Cristo revela a vontade de Deus aos homens, a um casal, num casamento. Há uma ligação, há um propósito, há uma intenção de que Deus precisa estar presente no casamento. Um casamento sem Deus não tem a bênção do Senhor. Os homens podem até chamar pastor, enfim, religiosos, para abençoar a sua união. Mas se Deus não se fizer presente, e fazer presente é Deus ser o Senhor da sua casa, não há bênção de Deus. É isso que nós precisamos aprender, e nós precisamos construir esses valores em nossas vidas. 3 elementos aqui surgem nesses primeiros versículos: o vinho, a mãe de Jesus e o próprio Senhor. Ainda que nossos escritos, a tradução do nosso texto que temos em mãos, ele traduza
a palavra por vinhos, ou óios, que é o termo no grego, esse termo, ele apenas nos fala sobre o fruto da videira, que poderia ser vinho fermentado ou não. É apenas fruto da videira. Esse texto não dá nenhuma margem doutrinária para se respaldar o uso da bebida ou do vinho alcoólico. Jesus Cristo transforma a água em vinho, então crente pode beber vinho. Não. E nem também diz o contrário. O que nós precisamos aprender dentro do contexto de bebida alcoólica, que existe um problema social, testemunho e moral. Apenas isso. A gente apenas precisa perceber. Então, o que o texto aqui nos traz, entre esses elementos, é apenas algo que tem que chamar a nossa atenção. 3 elementos vão aqui surgir, tá? O fruto da videira, o vinho, a mãe de Jesus, respaldando a autoridade de Deus, a autoridade de Jesus Cristo e o próprio Jesus realizando, então, o milagre. Terceiro ponto aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. Vamos lá para o versículos 6 ao versículo 10. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3. Eu estou lendo aqui numa outra versão. Agora, primeiro eu li a palavra que eu li aqui no versículo 6, tá? Usa 3 almudes, que eu creio que está aqui na versão na corrigida. Tá? Eu puxei aqui na versão NVI, só porque a palavra é mais conhecida aos ouvidos dos irmãos, que chama-se metretais. Aí eu vou explicar isso aqui, tá? Mas apenas é uma forma da tradução. Tá. Aqui é corrigida, essa versão aqui está 3 metretas. A minha versão aqui está almudes. Tá? Mas vamos lá. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardas até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Irmãos, vamos voltar um pouquinho mais para que a gente consiga entender aqui alguns detalhes que eu quero deixar para os irmãos. Tá? O capítulo 2, ele nos chama a atenção nos aspectos culturais do texto. Por quê? Quando nós, semana que vem, se for pela graça e misericórdia de Deus, nós vamos seguir, aí eu vou falar sobre essa a chegada de Jesus no templo, quando então Jesus ele se ira por algumas práticas que estavam ali acontecendo. Mas, lá no versículo 13 do capítulo 2, nós temos o seguinte: estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Nós temos aqui nesse outro contexto, quando então acaba o vinho, ou acabou ali a bebida, e aí Jesus Cristo, versículo 6, ele fala assim: e estavam ali postas 6 talhas de pedras, que eram vasilhames grandes, que cabiam cerca de 80 litros dentro desses vasilhames, de 40 a 80 litros que cabiam ali nesses vasilhames. Essas vasilhas, conforme diz o texto, eram utilizadas para
purificação dos judeus. O capítulo 2 nos fala 2 vezes sobre purificação. A primeira purificação aqui do texto, por ocasião do casamento, era utilizada para limpeza e higiene pessoal. Veja, você está indo para uma festa de casamento, as estradas empoeirentas, os carros não eram assim como nos nossos dias, as viagens eram feitas a pé, e aí você chegava lá no casamento e aquele mundaréu de gente, aí tem que bater a poeira dos pés e vai se alimentar. As águas eram utilizadas para a higiene pessoal das mãos e lavar os pés, porque se comia no chão, sentado, ou, em algumas situações, até mesmo deitado. Não se imagine, nós não temos mesa no casamento, aquelas mesinhas que se arrumam, aquelas decorações bonitas. Nós precisamos entender que nós não temos lugar para sentar, então as festas elas eram muito movimentadas, havia muita alegria nas festas, danças, havia um verdadeiro festejo. O povo festejava com alegria, dançavam, cantavam nas festas. E esses vasilhames serviam para eles irem, durante esse tempo, se purificando, fazendo a sua higiene pessoal. Durante 7 dias não se tomavam banho. Olha como é que a gente não consegue perceber alguns detalhes do texto. Não tinha banho para todo mundo, não tinha banheiro para todo mundo. E algumas coisas mais que vocês podem aí, por conta e pensando das necessidades que se haviam nessas festas. Então precisava-se de muita água. E ali naquele local, então, estavam ali aquelas talhas, e aí o texto nos chama a atenção daquilo que é o propósito aqui do texto, porque essas águas que serviam para a purificação, depois, próximo ao período também da Páscoa. E aí existe uma purificação externa, limpeza pessoal, mas também uma purificação interior. E aí o que o Senhor vai nos mostrar? Deus nos mostra o sentido dessa transformação da água em vinho. Primeiro a gente destaca aqui a providência de Deus. A providência do Senhor. Nós temos o milagre de Deus e o melhor que vem de Deus para as nossas vidas. E aí nós temos que então fazer aqui algumas escolhas. Primeiro, que a obra de Deus ela é perfeita. A obra de Deus não é feita ao acaso ou de qualquer maneira. Cada detalhe do texto tem um significado próprio, tem uma aplicação própria. Aquelas talhas que eram utilizadas para higiene pessoal, que naquela ocasião cerca de 40 litros, ou 80, se nós colocarmos, fazermos aqui uma aplicação em números, nós temos de 2 ou de duas a 3 metretas em cada uma dessas talhas, ou seja, nós temos de 40 a 120 litros, que corresponde a 480 ou 720 litros de vinhos transformados. E isso do mais puro fruto da videira. Porque não era qualquer coisa. O que o texto nos mostra é que o poder de Deus, ele é além da nossa compreensão. E é por isso que aqueles homens, que era mestre Sala, ele ficou sem entender
o que estava ali acontecendo. Porque ele não conseguiu entender o milagre. Nós não temos Jesus Cristo fazendo uma oração para que aquele milagre acontecesse. Nós não temos isso narrado no texto. Apenas a mãe de Jesus fala do problema. Jesus Cristo manda que enchesse as talhas de água. Enchei de água as talhas. O que nós temos aqui é que os homens precisavam colocar água na talha, ou se estariam tirando de um poço, ou estariam tirando de um outro lugar, porque é muito provável que aquelas talhas já estivessem vazias ou pela metade, mas elas deveriam ser cheias de água, e aí então Jesus manda apenas que eles tirassem a água. Tirai agora e levai ao mestre-sala. É muito simples a maneira como Deus faz as coisas. Por isso que além da nossa compreensão, e o texto vai nos chamar a atenção, que é Deus quem providencia aquilo que precisa acontecer em nossas vidas. O agir é de Deus. É por isso que a glória do milagre pertence ao Senhor, não pertence ao homem. E às vezes é o homem que acha que ele tem que fazer o milagre, ou que ele detém o poder do milagre. Recente nós falamos isso aqui na igreja. Alguns acham que eu tenho o poder disso ou o poder daquilo. Estamos estudando aí na escola bíblica sobre dons espirituais. A cultura evangélica aprendeu a dizer: eu tenho um dom disso, eu tenho um dom daquilo, eu tenho um dom daquilo outro, eu tenho um dom de não sei o quê. Essa é a cultura evangélica. Então, se ele tem um dom, ele tem a autoridade de fazer aquilo que ele quer. Não é assim que funciona. Deus nos capacita com o dom disso, o dom do ensino, o dom da pregação, até mesmo se nós tivermos que orar por alguém, Deus, assim, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, segundo a sua soberania, Ele nos capacita com o dom da cura. Mas o dom da cura não é meu. O dom do milagre não é nosso. Dom nenhum é da igreja, é para a edificação do povo, é a edificação da igreja do Senhor. Nós somos apenas talhas, nós somos apenas instrumentos de Deus. E aí, se assim orarmos, podemos ser cheios do Espírito Santo, encher a talha. E é por isso que alguns ficam vazios, porque não oram, porque não têm uma vida de comunhão com Deus. E fica vazio, fica seco. Por isso que encher a talha é dever nosso. Cristo não ia encher aquela talha. É dever nosso sermos cheios da purificação de Deus. A água que era utilizada para purificação, para limpeza. Mas somos nós que precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que do nosso interior possa fluir rios de água viva. João capítulo 7, versículo 38. Se nós não conseguirmos entender, se nós não conseguirmos conectar alguns valores que o texto está nos mostrando, simplesmente nós vamos passar por um ritual, ou nós vamos ficar aqui naquela compreensão ou aquela aplicação daquilo que sempre entendemos quando lembramos do milagre nas bodas de Caná. Só isso. O texto viciado. A gente não consegue perceber aquilo que o texto está nos chamando a atenção. Da mesma forma quando Jesus Cristo falou diante do túmulo de Lázaro: tire a pedra. Somos nós, irmãos, que precisamos ser cheios. O milagre é de Deus, mas eu preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ser usados pelo Senhor. E aí então, de nós fluirá o melhor. O melhor do fruto da videira sairá de nós. Lembra da videira verdadeira?
Essa ocasião não foi à toa. Lembre-se da videira verdadeira. Nós precisamos realmente sermos usados por Deus de uma maneira diferente, de uma maneira fora do comum. Jesus nos ordena a buscarmos mais a sua presença. A obra de Cristo nesse mundo foi para que o homem pudesse contemplar a glória de Deus, mas de uma forma magnífica. Cristo, através da sua palavra, nos mostrou a vontade de Deus. Através da Bíblia, nos mostrou a vontade de Deus aos nossos corações. E João nos diz que Cristo se fez carne e habitou entre nós, para que o homem pudesse ver a sua glória, como a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. E aí então, diante desse momento ímpar em toda a história bíblica, Deus se faz presente numa cerimônia especial, uma cerimônia que precisa ser fora do comum. Hoje a nossa sociedade, infelizmente, tem banalizado a cerimônia de casamento. Aqui não tem todos aqueles rituais que tem nos nossos dias. Hoje as festas de casamento, elas terminam numa grande festa pagã, onde há tantas coisas que são contrárias à vontade de Deus. É isso que nós temos visto em nossos dias nas festas de casamento. Algo que deveria ser, conforme algumas religiões colocam, sagrado, sacramentado, mas, infelizmente, tem sido banalizado. Até se busca a religiosidade na cerimônia, mas Deus não se faz presente nos valores que estão sendo estabelecidos no casamento, em nossa sociedade. Casamentos contrários à vontade de Deus têm sido realizados e tem dito que são casamentos, são apenas uniões, valores que contrariam aquilo que é propósito do Senhor. Quando o primeiro casal rompeu a sua união com o Pai, com Deus, através do pecado, e quando então Deus passa a abençoar, através do nascimento do primeiro filho, Eva louva a Deus por Deus ter tido misericórdia da sua vida. E agora Cristo, aqui presente nesta cerimônia, ele mostra a vontade de Deus sobre o casamento. Porque Deus se fez presente ali naquele lugar para mudar a história dos homens, para trazer à cultura, à sociedade, novos valores. Precisamos entender que Deus tem o controle de todas as coisas, que todas as coisas estão estabelecidas debaixo da vontade de Deus. Nada foge do cuidado e do controle de Deus. Apenas precisamos colocar diante dele: Senhor, perdoa-me, porque talvez eu tenha falhado, talvez tenhamos errado diante de ti. Jesus Cristo, como Senhor, como a revelação da glória de Deus, ele tem poder também sobre todas as coisas criadas. E ali está a água que, ao ser colocada naquela talha e ser retirada, ela é transformada em vinho. Nenhuma daquelas pessoas que ali estavam, elas conseguem compreender. Mas aquilo que está dentro de você pode ser transformado pelo poder de Deus. Porque Deus tem controle sobre a sua vida. E se você permitir que Deus possa mudar a tua história, Deus vai mudar a sua história. Cristo atende às nossas mínimas necessidades, os nossos conflitos, os nossos problemas. Nós apenas não podemos ter medo de colocar os nossos problemas, as nossas lutas, os nossos desafios diante do Senhor.
E aí o texto caminha para nos mostrar agora a atitude dos discípulos. Versículo 11, eu quero só voltar. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Aqueles primeiros discípulos que ali estavam com Jesus, eles então tiveram a sua vida marcada por este primeiro milagre. Esse primeiro milagre, então, ele é narrado para que nós possamos olhar e crer na divindade de Jesus Cristo. Pois aquilo que estava diante dos olhos daqueles homens era algo sobrenatural. E aquilo que está diante dos nossos olhos, o Senhor pode também fazer com que o sobrenatural aconteça. Cristo, ao realizar o milagre das bodas de Caná, Ele nos mostrou a abundância da graça, da misericórdia e da vontade de Deus, fazendo então uma nova aliança, estabelecendo novos valores na sociedade. O vinho que nos lembra a ressurreição de Cristo, nos lembra também a nova vida, a nova esperança. João capítulo 2 nos mostra então o início de algo novo que estaria para acontecer no meio do povo. Através dos sinais, Cristo estaria mostrando a sua glória e a salvação a toda a humanidade. E aqueles que viram os milagres, aqueles que viram os sinais, eles então tiveram a oportunidade de crer, de reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, conforme João capítulo 20, versículos 30 a 31. Os milagres de Jesus são para nos mostrar a glória de Deus. E aí então, versículo 12, depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. E aí então o texto encerra nos falando sobre a família de Jesus. Mais uma vez, o texto está nos mostrando que os irmãos de Jesus, a família de Jesus, e aqui nós estamos falando irmãos de sangue por parte de mãe, não são primos de Jesus. Aqueles que ali estavam com a mãe de Jesus eram os irmãos de Jesus por parte de mãe. Obviamente que não eram por parte de pai. E muito provável José, que não entra aqui na figura, no cenário, ele já havia morrido. Mas aqueles que ali estavam são marcados por este primeiro sinal. A família também é abençoada pela presença de Deus. O casamento é abençoado pela presença de Deus. É o poder, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se faz presente em nossas vidas, que é capaz de transformar, de mudar a nossa história. Nós só precisamos pedir para que Cristo faça parte da nossa história, da nossa vida. É por isso que a mãe de Jesus foi até lá, diante do problema, falar com ele. E aí então Jesus Cristo entrou e mudou a história daquela família. Que Deus possa mudar a tua história. Que o Senhor se faça presente na sua vida e mude a sua história, mude a sua caminhada. Que você possa experimentar a graça, o poder de Deus e que sobre o seu casamento, verdadeiramente, esteja as mãos de Deus, as mãos do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Nós vamos orar, pedindo que a graça, o amor de Deus, mais uma vez, seja sobre as nossas vidas e sobre a igreja. Baixe a sua cabeça, coloque a sua casa, a sua vida, a sua família, coloque o seu casamento agora diante do Senhor. Pai amado, Pai de graça, Pai de misericórdia. Nós neste momento, Senhor Deus, estamos querendo, ó Pai, através desta mensagem, desta palavra, quando Cristo se faz presente, ó Pai, numa cerimônia de casamento, estar abençoando os casais que aqui se encontram também, ó Pai.
Eu quero pedir, ó Pai, que o Teu poder, a Tua graça, a autoridade do Teu Santo Espírito esteja sobre este lugar, ó Pai. Sobre as vidas que aqui se encontram e sobre aqueles também que nos assistem através das redes sociais. Ministra, ó Pai, sobre cada coração, sobre cada vida. Que o poder da Tua graça, a autoridade do Teu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós. Que Tu, ó Pai, possa falar aos nossos corações através do Teu Santo Espírito. Que a nossa mente seja aberta. Que o nosso coração, ó Pai, possa ser esclarecido com o poder do Teu Santo Espírito. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, com a Tua autoridade, com o Teu poder, com a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que Deus abençoe a igreja e Deus abençoe a todos os irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Amém.